tem dias que seria bom a pessoa não falar nada, meu. Eu li um texto do TED, sabe, TED Talk? Sei, sei. Um dos Adoro. textos, assim, eu gostaria de incluir na semana, ele dizia, ele é um administrador, o dia do ninguém fala com ninguém. Porque Boa. e elas perdem muito tempo num lugar de trabalho, ao invés de trabalhar, elas ficam, bom dia, como tá? Cara, ele falou assim, vai ter um dia específico onde ninguém fala com ninguém. Você entra no escritório e vai trabalhar. Não fica falando, Ah, não faz um perfeito. live de manhã, não faz um stories. Não, Eu não faz nada. escolhi hoje, não fala nada, meu. Fica É quieto e mais, é mais ou menos como foi instituído o dia sem automóvel, o é como dia sem cigarro, vai ser gravar, o dia sem tecnologia. quarta-feira relax, sem gravata, mas a gente estabelece o quarta-feira, ninguém fala com ninguém, meu. Vai só trabalha, entendeu? E deu. Bom, O mundo vai agradecer, não vai fazer nada mais. Não. e quantas vezes você vai esquecer do que você iria falar e ninguém vai sentir falta também, né, Irata? Acontece isso. Eu escrevi um texto esses dias, é que também, porra, eu falo demais, né? Mas tipo, eu falo desnecessários, mas são coisas que eu penso mesmo. Cara, nunca houve um momento na humanidade onde as pessoas quisessem tanto se expressar e, ao mesmo tempo, tivessem tão pouco para expressar. Uhum. Momento onde as pessoas mais querem falar, elas têm pouquíssimo a falar. Então é um paradoxo, né? Um É um momento de paradoxo. contraditório. É, elas têm muito a falar, mas pouco a dizer, né? Porque, na realidade, acaba ficando numa superficialidade de algo não autêntico, né, Irata? Acho que a gente vê isso muito. Então a gente está falando de odontologia, mas eu quero fazer um paralelo em tudo, Sim. porque aí o público vai entender que eu não estou fazendo uma crítica à odontologia, eu estou fazendo uma crítica geral. E quando a gente levantou esse tópico em odontologia, esse tópico é exatamente o tópico fake news. É o mesmo tópico. É que as pessoas não fizeram. Uhum. A gente está falando de informação e conhecimento. Mas esse é o mesmo fundamento da discussão de fake news que existe hoje, entende? É o mesmo tópico. Sim, sim. Não é uma crítica à odontologia, é uma crítica geral em relação a como a informação está sendo lidada e tem sido levada. Então, já respondendo aquela pergunta, né? Informação é uma coisa. O conhecimento ele tem que ser absorvido, você precisa experimentar e vai gerar um conhecimento mais sólido. Mas, nesse período, Perfeito. estava todo mundo em casa. Uhum. Muita informação e pouco conhecimento, porque as pessoas não executavam. Elas não falavam assim, vou ver a palestra de como faz raspagem na distal dos caninos, sei lá. A pessoa olhava a palestra na live e falava, aprendi. Só que ela não foi no consultório para ver se dá certo para ela. Não, para mim não Uhum. dá certo a técnica mais daquele outro professor, que o cara faz com uma lima. Deixa eu experimentar. Melhor, pior, aberto, fechado. Isso é conhecimento. O resto é informação. Só que as pessoas, Uhum. elas pegaram esses 4 meses de informação e acharam que é conhecimento. E não é nada. Uhum. As pessoas não... Uhum. Veja, nunca houve tanta informação como hoje. Partindo desse princípio, a odontologia deveria estar no ápice da técnica Uhum. e Uhum. da talvez o grau mínimo de erros técnicos possíveis. E é o contrário. A gente está no auge dos erros. Assim, a gente potencializou os erros. Então, se a gente tem tanta informação, nunca teve tanta informação, e teoricamente as pessoas estão absorvendo informação, estão achando que é conhecimento, por que a gente está desandando ao invés de andar? Você está entendendo? Perfeito. Esse Sim, é o... sim, perfeito. Porque isso, deixa eu só fazer um parênteses. Normalmente nas lives, só para eu explicar uma pequena sistemática da live, Irata, que vem usualmente acontecendo, Tá. a gente eu vou trazer 3 palavras-chave para os momentos da live, para que os usuários, o pessoal que esteja participando, depois possa formar uma frase e postar lá no feed da CuraProx Marca para concorrer. em Hã? um... Não, Marca não, não precisa marcar nenhum amigo, não precisa marcar nenhum amigo. Eles vão apenas fazer uma frase
E o time da Curaprox vai selecionar as frases mais mais criativas e depois faz uma distribuição de alguns itens para o público presente que nos prestigia. E a primeira palavra que eu queria trazer, acho que traz muito disso que a gente está falando, que eu queria trazer a primeira palavra-chave como qualidade. Porque a qualidade dessa informação não tem sido questionada, né? Para ela se tornar, para ela se transformar em conhecimento adquirido, né, Irato? Então a qualidade dessa informação tá superficial, ou não? Tá superficial, mas já tá sendo discutido, eu acho. Talvez não pela massa, né? Mas você pegar os seus amigos que são mais envolvidos com o ensino e tal, já existe essa discussão. Talvez para a classe do dentista, assim, o clínico geral mesmo, eles não estão discutindo ainda. Nós já estamos, né? Então, qualidade de informação, como é que você distingue? É difícil, porque você tem que entender mais para conseguir distinguir, entende? Normalmente, quem tem mais formação consegue enxergar melhor o que é bom e o que é ruim. O clínico não sabe. Então, o clínico, ele é uma... O clínico geral, a massa na internet, é uma isca fácil, sabe? Uma presa fácil. Não tem nada mais fácil de enganar que um clínico geral dentista na internet, meu. É que eu sou... Se eu não falasse tanta verdade, meu, é verdade, seria muito mais rico, teria muito mais coisas, mas eu insisto em falar o que eu penso. Mas se eu quisesse enganar as pessoas, seria muito fácil, cara. Porque é muito fácil enganar. Então, as pessoas sabem o que é uma informação de qualidade. Se eu fosse te falar como determinar a qualidade, eu diria a informação peer review, né? Tipo, o artigo que passa por revisões de colegas, são mais sérias porque passam por um critério de seleção. Então, qualquer artigo publicado num periódico mais sério, ele já vale mais do que uma opinião, entende? Mais do que uma live que eu faça. Irata gosta de usar uma resina, porque ele acha que é legal, tá? Eu posso falar que eu acho legal, Claro. mas essa não é tão forte quanto uma informação que eu publico num artigo, entende? Porque foi revisado por outros colegas, professores. Então, um artigo sempre vale mais. Eu não estou dizendo que só pode ser artigo, mas eu vejo muito as pessoas citando artigo científico. Eu vejo, não sou da ciência. Pô, pega o Schneider. Pô, o Schneider é top. Uma biblioteca. Eu sei o básico, entendeu? Eu sei escrever, eu sei analisar. Então, eu fico vendo muitas pessoas citando artigos. Só que a pessoa cita o artigo e a conclusão, mas ela não tem nem ideia de como funciona o método. Número de amostra. Ela olha e fala assim, essa cerâmica quebra mais que essa. Mas ela não analisou a carga, não sabe quanto que é a carga, não sabe o que é fadiga, qual o número de amostras, se está muito, se está pouco, o outro grupo, entende? Essa análise científica, ela também tem que ser feita pelas pessoas que têm mais base. E é por isso que eu sempre falo, tem que fazer formação tradicional, mestrado, doutorado, tem que fazer. E dizer, eu vejo um monte de gente com mestrado, doutorado e que não tem emprego, que não foi para frente, tudo bem. Mas, é conhecimento. Entre conhecimento e não ter, eu prefiro ser um cara sem dinheiro tendo conhecimento do que um cara... Com certeza. Entende? O conhecimento sempre vai valer. Então, informação de qualidade, eu acho que via artigo é mais sério. Mas você tem que saber interpretar esse dado. Aí vem a falha da nossa graduação, que é ruim pra caramba. Não vamos... Não vamos enganar ninguém, né? Não vai tapar o sol com a peneira. É ótimo. Nossa graduação é horrível. Mas a minha faculdade foi eleita uma das 10 faculdades. Não, é horrível, cara. Vamos dizer, as estaduais de São Paulo são sensacionais. Mas, sim, são exceções, algumas federais, tal, mas o grosso é muito ruim. Então, a pessoa forma, ela não consegue discernir o que é o materiais e métodos, para que serve materiais e métodos do artigo, o que é isso, sabe? Para que eu tenho que ler isso? Eu vou ler só a conclusão. E eu vejo palestrantes citando só a conclusão, É foda. Perfeito. Tipo, é triste. É triste.
Lê o resumo no PubMed, pega a conclusão e tira aquilo sem ver a metodologia do que foi publicado também, né, Irada? Fazendo uma pessoa, duas pessoas, porque eu recebo muita mensagem, cara, as pessoas se sentem ofendidas como se eu tivesse falado para ela, mas nem falei, nem conheço a pessoa. A pessoa acha que ele falou, acho que ele falou para mim. estava falando isso. Estou falando genericamente que realmente a análise do materiais e métodos é difícil, né, cara? O pessoal que fez mestrado, doutorado, pô, é foda, né? Não é fácil. Então, a análise de informação de qualidade, ela exige um pouco mais também. Por isso que a gente está... Mas é por isso que a gente tem muito dessa fórmula hoje da informação já mastigada. E aí é fácil eu acreditar numa pessoa, eu não vou nem dizer um professor ou um palestrante, mas numa pessoa carismática e que tenha uma vocalização, que saiba falar, que tem uma boa oratória, é dado credibilidade a ela sem a conferência, né, Irato? É isso que acontece também, né? Mas ao mesmo tempo, hoje, tem algumas pessoas-chave em várias áreas, não só em odonto. São aquelas pessoas que têm uma credibilidade forte, assim, técnica. E essas pessoas hoje valem muito. Por que elas valem muito? Porque tem muita informação. E a pessoa fica perdida, fala, cara, não faz assim, não faz assim. Irata, como que você acha que é mais sério fazer? Entende? Tem algumas pessoas. Vamos dizer, o Kina é na odontologia. Ele não fala, não faz live, não faz nada. Mas ele é um cara-chave. Porque todo mundo fala. E no final a pessoa fala, pô, Kina, me diz o que você acha que de tudo isso que está acontecendo dá para escutar, entende? Essas pessoas-chave, elas valem muito, elas têm muito valor em todas as áreas. E em odontologia, pessoas-chave hoje são poucas, né? Mas tem umas figuras assim. Normalmente é mais velho, né? Não dá para ser muito jovem, entende? Claro, claro. Mas exige uma experiência de tempo com uma construção da ignorância, né? Você falou do TED lá no começo, no TED tem de um neurologista, que ele fala isso, que é a importância da ignorância estruturada. O quanto a gente vai aprendendo e estruturando a nossa ignorância e vai nos diferenciando e tendo mais critério para avaliações. Mas aí eu te falei sobre essas pessoas-chave e essas pessoas já têm sido acionadas hoje pelas empresas. Interessante, mas é verdade. Tipo, Curaprox. A Curaprox precisa de uma pessoa que seja uma pessoa mais ou menos nesse perfil, porque as pessoas vão recorrer a essa pessoa para que ela ajude a triar as informações para os consumidores, entende? Mais ou menos assim. Então, eu acho que, respondendo a pergunta, informação de qualidade, artigos, óbvio. Mas tem algumas figuras no nosso meio que já tem uma certa bagagem antiga, tal, já bateram muito a cabeça. Essas pessoas são boas de ouvir. Tem um exemplo do Kina, mas é o exemplo mais clássico, assim, né? Sabe, uma pessoa que veio um pouco de trás e ela não, isso é sério, isso não é, isso é conversa, isso é real, isso não é real. Isso é fake news, isso não é. Mas a gente está falando, então, de uma pessoa que a gente pode traduzir como uma experiência, né, Irada? E a experiência de um ditado budista, né, diz como ter experiência, fazendo boas escolhas. Mas como aprender a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas, né? A gente demora um tempo errando para acertar, para ter essa definição e esse posicionamento, como você disse. E eu fico pensando muito nessa história de fake news, porque eu escuto muita informação e no final eu preciso escutar algumas pessoas que eu escuto sempre, tipo alguns jornalistas que são mais sérios, aí eu consigo filtrar, isso está acontecendo, isso não está acontecendo, isso é real, isso não é real, porque tem muita informação. Então em odontologia está acontecendo um pouco isso, essa contaminação de informação, entende? E a crítica que eu fiz essa semana, algumas pessoas não entenderam, normal. As pessoas leem, elas interpretam uma outra coisa. Eu falo, não estou falando disso, estava falando de outra coisa. Mas eu não respondo, né? Eu não respondo às pessoas. Mas uma das críticas que eu fiz essa semana é, nesse período de pandemia,
em relação à informação, as pessoas saíram de forma meio até neurótica, ansiosa, despejando informação de tudo, porque elas sentiram que todos estavam fazendo, e se ela não fizesse, ela não existia. Se eu não faço, eu não existo. Se eu não mostro alguma coisa, como faz alguma coisa, eu não existo. Eu vou mostrar como é que eu faço meu whey protein. Eu vou mostrar então como é que eu faço meu bolinho de chuva, entende? Ela precisa ensinar alguma coisa. Caso contrário, ela não estava existindo no momento, entendeu? Essa crise das lives, né? Foi a crise das lives, meu. Eu abri um Instagram sábado à noite, falei, 9 da noite, não é hora pra live, cara, com todo respeito. Você não tem vida, né? Você não tem vida, pelo amor. É muito legal, mas, cara, sábado à noite, meu, relaxa, pô, entendeu? Concordo. E as pessoas que escutam, elas falam, nossa, mas eu aprendi muito, foi muito bom. Bom, você acha que aprendeu, né? Eu vou fazer uma prova, então. E toda essa massa que falou assim, nossa, aprendi tanto com as lives, eu vou aplicar uma prova de dentística, então, de todas as lives de dentística. Aí a gente vai fazer uma avaliação se as pessoas aprenderam ou não, entendeu? Essa sensação, eu aprendi, é fácil, né, meu? Tipo assim, eu tô fazendo skate, tô fazendo aula de skate pra caramba, né? Tô falando todo dia. Uma coisa é olhar o vídeo e falar, entendi, aprendi, meu. A outra coisa é você ir lá e fazer. Cair no Ralph. Cair, aí é outra história. Então, odontologia tá todo mundo assim, aprendi. Calma. Vamos ver se aprende. Você pode ter assimilado o conhecimento, mas traduzir isso até a ponta do dedo são outros 500 também, né, Irato? Então, eu acho que nessa época onde todo mundo quis ensinar desde de tudo, né, meu? Como vestir uma cara e como combinar roupa, era um pouco a necessidade da pessoa falar assim, eu tô aqui também. Não é só o Irata que existe, eu também existo, meu. Entendeu? Eu também quero Olha para mim. Eu também tenho alguma informação para passar. Então foi uma certa frustração geral de querer existir. Então eu entendo isso, entendo que estava todo mundo em casa, etc. Mas isso fez com que a informação perdesse o valor. Entende? Sim. A informação não virou nada. As pessoas me mandam uma mensagem no direct falando, Irata, me passa uma lista de resinas que são legais para... Acho que não, né, meu? Tô em casa, né? Tô no violão, né? Vou responder, entendeu? Mas tem professor que responde. Bom para eles, eu não, entendeu? Não, claro. Eu tenho bastante informação. Não é que eu quero ficar vendendo informação, não é isso. Mas eu dou muito valor para informação. Não, mas hoje a gente tem o acesso à informação muito fácil também, né, Irato? Com a internet. Porque eu tenho certeza que, assim, eu, por exemplo, estudei na época, para ler um artigo, você tinha que pedir na biblioteca, esperar chegar. Hoje, com uma internet, você tem acesso a... Meu, a gente tinha que esperar o... Como é que chamava, meu? A Bireme, não, era o SCAD. Não, era o... Pô, como é que era, cara? Essa revista só tem na Noruega. Os caras mandavam lá um fax, sei lá. Aí os caras xerocavam lá e mandavam pelo correio, meu. E você tinha que pagar. Eu não tô lembrando como é que... Não era SCAD? Não é SCAD. Daqui a pouco a gente lembra aí o nome. Mas... Bate Manoel estava assistindo aí, ele sabe, meu, mas... Deixa eu botar ele aqui, ó. Fala aí, Camilo, qual que é o nome aí? Ele deve saber. Camilo falou de várias histórias aí. Index. Não, ele falou Comute. Pô, Comute, cara. Cara, o Camilo tem várias histórias. Eu tenho muita história, cara. Às vezes as pessoas acham que eu minto, que as minhas histórias são muito legais. O Camilo sabe. Minhas histórias são muito interessantes, cara. E uma das histórias era com o Camilo. Tava eu em Foz do Iguaçu, cara, Congresso da Bio Nacional. Todo mundo lá. Baratier, todos os professores, cara. Foi um congresso monstro. E tinha festa do congresso no primeiro dia. Eu acabei de chegar, já tinha festa do congresso numa boate. Todo mundo foi, cara. E eu falei, tinha acabado de entrar no doutorado, né? Fui pra festa com o Camilo. Fui eu, o Camilo, tinha um monte de gente, mas assim,
que entrou mesmo junto, era eu, Camilo e o presidente da PCD de Campinas, eu não lembro, alguma coisa assim. Entramos e furamos a fila. Tinha uma fila enorme, assim, ó. Congresso, e uap, entramos. Cara, acabei de entrar na festa, estou conversando com o Camilo, com o presidente, com outro presidente. Nisso sai um cara do banheiro, me dá um soco, cara. Assim, na cara. Eu nem vi o cara, não olhei para ele. Eu tava conversando com o Camilo, o cara veio aqui, assim, da direita, me deu um soco. Aí olhou pro Camilo e deu um soco no Camilo. Pau! Olhou o presidente da PCD de Campinas, foi lá e deu um soco nos três e saiu correndo pro banheiro. Meus amigos, assim, das empresas, saíram atrás do cara. Aí os seguranças tiraram ele, assim, do banheiro. E, cara, aí eu olhei o Camilo, cara, o supercílio dele tinha aberto. Assim, tava sangrando. Mas sangra muito, né? Claro. Aí, ó, tomou 13 pontos. Pontos no supercílio. E aí esse outro presidente da BO de Campinas, da PZ de Campinas, foi ajudar o Camilo. Foram pro hospital. Aí eu lá, cara, tinha acabado de entrar, cara, começando a tomar cerveja, assim. Aí eu olhei para todo mundo, assim, olhei para os meus amigos, né, que estavam lá, falei, cara, o que eu faço agora, meu? Ah, fica aí. Aí eu falei, então vou ficar aí, né? Fiquei, cara. Fiquei na festa, assim, beleza. Cara, no dia seguinte, a gente ia dar palestra. E era assim, era o Camilo primeiro, depois eu. Nossa, e o Camilo foi lá e deu a palestra, cara. Com ponto no rosto, assim, o rosto inchado, né? E eu também com uma bola, assim, ó, na cara. A professora, a minha orientadora do doutorado, olhou para mim e falou assim, não acredito, Irata. O que você fez? Eu falei, professora, eu não sou assim, eu sou um bom menino. Eu te juro, não fiz nada. E até hoje eu não sei o que foi. Aí as pessoas falavam, Pirata mexeu com a mulher de alguém. Não, não mexi com a mulher de ninguém. Eu tinha acabado de entrar na festa, não tinha feito nada. Não deu nem tempo. E essa história ficou. O Camilo, até hoje, ele tem essa cicatriz, eu acho que no supercílio lá. O Camilo é professor do Curaprox Academy também. Ontem eu estava conversando com ele, ele falou dessa história ontem. Ah. Ele falou, Irata é sensacional, já apanhei junto com ele. Histórias, meu, de filme. Mas isso é interessante porque você trouxe o congresso, né? Você falou uma festa de congresso. Porque os congressos eram muito importantes porque eram locais de compartilhamento de informação e conhecimento, né, Irata? E que hoje, com essa informação tão dispersa, os congressos também estão se readequando, né? Então, eu vou te contar nesse período de pandemia, a minha abordagem qual foi. Veja, eu tenho algumas que já estavam contratadas. E elas viraram congressos online. Por enquanto é isso. Uhum. Com que justiça eu daria uma palestra para uma pessoa que está me contratando para palestra e eu daria a mesma palestra de graça um dia depois no Instagram, entende? Eu tive que ter uma certa coerência. Então, minha abordagem, vou manter todos os contratos e tudo que foi tratado com essas pessoas antes. E não vou fazer nada fora. Realmente não fiz. Então, eu acho que os congressos, eles sentiram um pouco essa desvalorização da informação, né? Porque tudo virou congresso online, tudo virou beneficente. Aí, eu lembro o primeiro congresso que teve online, foi bem em abril, assim, que era um congresso beneficente, beneficente, né? Foi bem quando o começo da Covid estava todo mundo apavorado. Estava todo mundo em casa mesmo, né? E eu olhei esse congresso e falei, caramba, mas beneficente para quem, né? Os caras vão doar o dinheiro, vão arrecadar dinheiro, vão fazer o quê? Não era para nada. Era para a pessoa ter mais seguidores nos seus canais de comunicação. As contas de palestras gratuitas de vários professores. Daí eu falei, tudo bem, os alunos ganharam. Mas quem realmente estava ganhando? Entende? É isso que eu quero saber. Sim. Então, eu não sou inocente. Eu recebi milhões de convites para congresso, milhões. Eu falei, cara, mas quem está ganhando? Tipo assim, quem está por trás desses ganhos, entende? Essa é a minha questão. Então,
minha abordagem nesse período de pandemia foi um pouco me segurar e produzir. Eu fiz um caso por dia. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias desde a pandemia, cara. Um caso por dia. Mas era um caso. Tipo assim, e era 2 da tarde. Então eu andava de skate, tal, almoçava, dormia, acordava. 2 da tarde tinha um caso. Podia ser um caso grande, podia ser um caso pequeno, uma classe 1, não importa. Um caso por dia. Todos os casos sem pagar. Todos os casos de graça. Um caso por dia. Todos os dias. 4 meses. E eu fiz isso porque para mim foi um estudo de mim mesmo. Das minhas técnicas, desenvolver coisas que eu queria testar, mas sobretudo foi um estudo de eu mesmo como dentista. Era assim, nossa, estou indo atender, eu gosto, eu adoro, eu gosto mesmo. Ah, mas eu gosto de fazer um caso por dia. É verdade. Claro, claro. Eu não gosto de atender mais por dia. Infelizmente é verdade, eu vou falar a verdade. É, é, E realmente sinto mais prazer quando eu estou fazendo for fun, para me divertir. Eu faço porque eu quero. Então, eu poderia ter cobrado, porque muitos pacientes queriam fazer os tratamentos que pagam. Mas eu não cobrei, não fiz nenhum caso pago. Porque eu queria fazer... Todos esses pacientes foram pacientes de um estudo para mim mesmo. De eu falar, nossa, cara, como... Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto quando eu faço isso. Eu gosto quando eu executo coisas assim. Eu gosto disso. Entendeu? Foi um estudo de mim mesmo. Então, perfeito. eu acho que foi esse período da pandemia, foi bastante eu realmente produzi conhecimento. Não estou dizendo, não estou falando dos conhecimentos que eu produzi, mas eu produzi. Não fiz live, não assisti uma live. Eu Sim, produzi. sim. Porque a Eu produção do produzi, conhecimento não é só dessa maneira digital, né, Renato? É isso que eu ia falar. Você pode ter produzido, inclusive, um conhecimento de autoconhecimento, de em busca de você mesmo. É legal porque, por exemplo, agora na pandemia também, eu li um livro do Clóvis de Barros Filho, um filósofo, e o livro chama A Felicidade é Inútil, que ele traz que a felicidade é algo por si só, que ela não tem utilidade. Você faz algo para ser feliz e ponto. E não ser feliz para. E aí, dentro ali, ele está discutindo algumas coisas e ele fala que se você vai ser feliz no trabalho, quando você trabalhar em algo que você fizesse de graça. Que nem você falou agora, você produziu e você estava feliz para se encontrar nisso. Não que isso não tenha valor e precise ser pela questão de mundo capitalista que a gente vive. Mas imagine que você gosta de jogar bola. Você gosta de jogar bola. Você é um jogador de futebol, mas você gosta de jogar bola. Você fala assim, dá uma pelada por dia. Você fala, cara, tô de boa. Você não vai com prazer? É a mesma coisa que eu fiz. Eu joguei. E teve um caso que eu fiz, cara, que foi muito trabalhoso. E quando eu terminei, eu falei, nossa, cara, ficou muito bom mesmo. Eu realmente sei que ficou bom. Eu olhei para ela e falei, é a filha do pastor. Eu falei, ficou muito bom. Ficou muito bem adaptado. Você talvez não consiga entender o quanto, mas se você fosse dentista, você entenderia que ficou muito bom e foi muito trabalhoso. E esse seu caso, eu só faria por muito dinheiro ou por dinheiro nenhum, mas eu não faria por pouco. Ou porque eu sei que vale muito. Eu só faria muito dinheiro ou eu faria de coração, de presente, mas eu não faria por um desconto. Não é um trabalho que... Porque eu dou muito valor pelo que eu faço. Porque eu acho... E o que eu falei para ela é toda a glória de Deus na ponta do meu dedo. Ó, eu sou mal entendido quando eu falo isso. Porque muita gente fala assim, quem é o Irata para falar isso? Deus nas minhas mãos. Não. Toda a glória de Deus na ponta do meu dedo. A todo momento que eu pego a espátula. Assim, ó. Tudo que eu faço e quando eu faço muito bem, é a própria expressão da glória de Deus no final da resina. E isso não é arrogância, não. Mas eu tenho essa convicção e eu sei disso. Então, quando eu termino o trabalho, eu sinto essa realização não minha, sabe? Eu falo, é a glória de Deus, cara. É uma coisa fantástica. É verdade. Então, todos esses dias que eu fui pro consultório, todos os dias, eu realmente fiz como se fosse uma terapia de mim mesmo,
e um estudo de mim, das minhas técnicas e do meu comportamento nesses tratamentos, cara. E eu meio que me reencontrei, reencontrar não é a palavra, mas... Cara, eu acho que eu tô muito perto de saber quem eu sou realmente, depois de muito tempo. Eu levei muitos anos. Uhum. Mas hoje eu tô muito perto, muito mesmo, de ser quem eu sou. Assim, eu tô muito perto do cara que eu sou mesmo. E eu descobri isso na pandemia, cara. E isso foi um estudo muito profundo que eu fiz, né? Então, não foi o consultório, óbvio, mas foram várias coisas. Então, o próprio skate, assim, foi uma forma de eu tentar me entender, assim, porque como eu sou, como eu funciono com as pessoas, como eu funciono com esse tipo de pessoa, com outro tipo de pessoa. Então eu meio que me encontrei, cara. E hoje, quando as pessoas me encontram, até ontem, aqui em Nova York, tem um protético do Murilo, um dos protéticos Sim, está sim. pelo aqui. E a gente sai junto, ele anda de skate também. E ele veio morar em Nova York. E eu falei pra ele isso, falei, cara, eu me tiro a expectativa das pessoas, né? As pessoas criam uma expectativa, assim, de que eu tenho uma vida... Nova York, pô, esse cara deve ir pros pontos, pros rooftops e tal. E aí você me vê pegando o trem, indo pra lá pra New Jersey pra ver o negócio do jiu-jitsu, pra voltar, entende? Treinamos jiu-jitsu. Então a minha vida é meio ordinária, assim. Mas nesse período todo de pandemia, eu consegui entender isso, que eu não consigo fake, né? Eu não consigo fingir que eu sou uma pessoa. Não, já fiz isso muito no passado, não consigo mais fingir, cara. Eu não posso fingir que eu sou esse dentista que as pessoas querem, sabe? Aham. Eu não vou comprar um carro porque elas esperam isso de mim. Eu não vou Sim. aparecer numa foto com uma loira, sabe? Uma modelo, porque é isso que as pessoas esperam. Eu meio que desencanei. Eu estou muito perto dessa pessoa que eu sou mesmo. Então, mas esse período todo foi um período de busca de conhecimento para mim. Então, mas isso que eu ia falar, porque nesse período de quarentena, muita gente teve que parar, né, Irata? E parar, aí a pessoa teve duas opções. Ou entra em contato consigo mesmo e dá uma desligada, que também foi um pouco do que eu fiz, Raquel, para a gente poder rever e revisitar a sua vida, olhar para trás, ver o que vale, fazer uma terapia mesmo de si mesmo. Ou a pessoa fica na ansiedade do consumo de tanta informação disponível. E aí vive numa ansiedade do mundo, né? A doença, a principal doença que tinha no mundo antes da pandemia é a FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora das coisas. E na realidade, no final, pouco antes da pandemia mesmo, já estava invertendo para o POMO, que é as pessoas entendendo isso e terem o prazer de ficar, pleasure of missing out, o prazer de ficar fora das coisas e se desligar para estar em contato consigo e viverem de É. maneira equilibrada. Então, eu vou dar um exemplo sobre o Covid, né? Não, eu não gosto de falar do Covid, mas vou dar um exemplo das informações de Covid. Cara, eu não Sim. tenho nada, zero de Covid, zero. Cara, o que você é, eu vou acreditar, cara. O que é bom, o que é ruim, que remédio, cara, zero. Não sei nada, não vi nada. Cara, eu fiquei totalmente ignorante. E eu sou muito seleto em informação. Eu gosto de informação, mas tem coisas que eu não leio nada, tem coisas que eu busco. Então, se você me fala assim, você viu, né, os coisas de número, né? Investimento, zero. Cara, nem me fala, meu. Tipo, o cara que mexe com investimento para mim, ele sabe. Irata, apareceu aqui uma... Meu, não quero nem saber, cara. Nem me fala, não adianta me falar, entendeu? Não Vai. adianta, né? A secretária me liga, tem que fazer o não sei o quê do imposto de renda. Eu falo, cara, não me fala, eu não sei fazer isso. Eu não sei nada da vida real, de papel, sabe? De pagar conta, de vai no banco. Só me diz o que tem que fazer, eu não sei. Então essas informações eu elimino. E o Covid foi um exemplo, cara. Tudo que era de Covid eu não vi. Irata, tem você participava de grupo de WhatsApp, né? Olha só, Uhum. cara. O meu grupo de WhatsApp de graduação. Os caras trocavam artigo, cara, trocava artigo científico, cara.
de remédio, vermectina, aquela loucura. Olha isso, está dando certo, eu já comecei a tomar, estou me automedicando, comprei aqui na minha cidade. Outro falava assim, cara, você consegue comprar 2 caixas para mim? Eu falei, cara, meu Deus, cara, os caras são dentistas, meu. Com certeza os caras na internet devem criticar paciente que se autoclareia com produtos, mas eles... Estão fazendo igual. Bom, então as pessoas ficaram freak out. E eu escrevi sobre isso nesse período. Falei, meu, por que eu vou estudar isso? Eu não vou me tratar. E se eu for para o hospital, eu não vou ensinar o médico como me tratar. E eu tampouco vou discutir o tratamento com o médico. Porque ao mesmo tempo que eu não discuto o tratamento com o meu paciente. Tipo assim, a minha abordagem. Eu não vou ficar discutindo. Eu queria que você preparasse uma lâmina assim, sem englobar proximal. Entendeu? Se você não confiar em mim, tá tudo bem. Tem vários dentistas, mas se você vê, quis confiar em mim, up to me, né? Tipo, você tem que confiar em mim. Quando eu sou médico, eu confio totalmente. Então, esse tipo de informação, Covid, zero, não li nada. Mas eu fui criticado. Ah, você tá falando isso porque você não tem pais idosos. Eu tenho pai idoso, meu. Pô, pai idoso. Eu vou mandar ele, vou mandar um remédio, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, acho que as pessoas, elas perderam um pouco a linha nesse período, né? E a informação foi vindo, e elas foram absorvendo tudo. Eu vim para Nova York, então vou comparação. Aqui tá mais não estou dizendo a questão do Covid, da doença. A doença não existe mais aqui, não existe. Mas as informações, elas são mais flow, entende? No Brasil, eu percebo que as pessoas ficam muito uma com a outra, informação, internet. É muito alvoroço. Muito. Mesmo Instagram. Em odontologia, fora do Brasil, existe troca de informação, óbvio. Mas não existe como no Brasil. Isso de ter um grupo, os caras começarem a discutir o grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp também, mas grupo de Facebook, discutindo. Cara, vai estudar, né, meu? Escreve um artigo, então. O cara escreve 2 parágrafos, é mais fácil escrever um artigo, né? Põe uma metodologia, faz. Os caras escrevem, meu. Não, eu acho que esse artigo, o autor... Não, então escreve um outro artigo. Contrapõe, né? Entende? Contrapõe, claro. Então, Deixa eu só fazer um parênteses para falar a segunda palavra-chave para o pessoal. A primeira eu falei foi informação, a segunda a gente está trazendo agora um pouco de conhecimento. Conhecimento. Não, eu já falei pro pessoal aí, tinha pessoal falando aqui nos comentários para te marcar nos comentários do sorteio. Mas não é sorteio, é distribuição de brinde. Não precisa marcar ninguém, pelo amor de Deus. É que eu vou te contar uma... Eu mexo com curso online já faz tempo, eu entendo um pouco. Então, as pessoas, elas começaram a escutar muito a fórmula lançamento, sabe? Do Érico. Érico Rocha. Assim, muitos seguiram muito ao pé da letra. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Use coisas para promocionar o teu post, isso vai impulsionar, peça para marcar, a pessoa sorteia, tal. Tá, eu entendo isso. Mas, cara, você tem que ver onde você está. Em que ambiente você está. Entendeu? Se eu estou vendendo colarzinho na internet, é uma coisa, meu. Se eu sou dentista, é outra coisa, entende? Tem coisas que não combinam. Marketing, amigo, não combina. Não, e que te tira a liberdade um pouco, né, Irada, de você não querer participar dessas coisas. Não te deixa. Porque você, vamos dizer assim, a pessoa vai lá e te marca e automaticamente você está. Hoje, esses números de internet são meio complicados, né? Tanto que a Lei Geral de Proteção de Dados agora no Brasil parece que agora entrou em vigor e é a mesma lei da Europa, para que tenha um melhor controle de tudo isso, né? Não, eu não tenho uma crítica, as pessoas não me entendem muito. Eu não tenho uma crítica à pessoa que marca. A pessoa que marca, pô, não marque, né? A minha crítica é que você é tá sendo usado, cara. Entende? Acorda, meu. Mas eu gosto de sorteio. Tudo bem. As pessoas que iam no Silvio Santos adoravam ganhar dinheiro também, mas, entendeu? Você é uma massa de manobra. Então,
A minha crítica não é as pessoas que marcam, é as pessoas que geram sorteio. Uhum. É uma, é uma, é um instrumento barato, assim, barato, vil, né? Vil, quer dizer vil, Sim. de uso de impulsionamento de post. Meu ponto de vista. Sim. É o meu. Não, eu concordo. Eu concordo, porque tudo isso de internet, de anúncios patrocinados, tudo isso ainda é meio, como dizer, né? É meio incógnito, é meio oculto, né? Tudo isso parece uma ciência meio oculta, né, Irata? Não, mas tem uma ciência atrás disso, sim. Tem. Tem, mas eu entrei naquele meu ponto ignorante, sabe? Eu não quero saber. Eu não quero saber. As pessoas falam, Irata, você não quer impulsionar mais teus posts? Fala, cara, acho que não, meu. Tô de boa. Porque, na verdade, começa a criar quase seguidores fiéis e não alunos engajados e interessados que seguem um mestre, né? Que eu vou colocar um mestre do tipo um mestre budista mesmo, um mestre de artes marciais, um Por exemplo, que entenda. as pessoas, eu vou tentar explicar. Eu gosto das pessoas, não é que eu não gosto das pessoas. Eu gosto das pessoas. Mas eu tenho uma tendência a gostar mais das pessoas legais, entendeu? Claro. Eu não quero que todo mundo me siga. Não quero mesmo. Eu quero que gente legal me siga. Gente que tem afinidade. Porra, o cara pensa na vida, o cara anda de skate, o cara olha pro sol, o cara gosta da família, o cara gosta de Deus. Eu gosto de gente assim, entende? Mas eu não quero que todo mundo me siga. Entende? O cara é de um partido nazista. Meu, não me siga, né? Entendeu? É, eu, Quero ter todo mundo. eu, eu sempre falei que a mídia social ela não é democrática, né? Porque a mídia social, por exemplo, o seu perfil é seu, né, Irata? Ele não é democratizado do tipo, vamos votar para ver o que o Irata irá postar hoje. Não é assim, cara. É você posta o que você quiser. E se eu não me identifico com isso, ou se eu não gosto disso, é simplesmente deixar de seguir, né? A pessoa não precisa ir lá e se indignar e ser contrária. O Karnal fala muito isso também. Parece que nas mídias sociais não existem desgraças, né? Porque você não pode postar que você foi no velório de alguém, ou que alguém está doente, porque isso não gera uma coisa boa. O pessoal nas mídias sociais só quer ver alegria, só quer ver felicidade. Todo mundo tem sucesso, todo mundo tem sei lá quantos mil seguidores, quantas mil curtidas, todo mundo come em excelentes restaurantes todo dia, né? É, Parece. E a pessoa não quer ver, não quer entrar em contato com a realidade. E a realidade tem esses momentos de dor, né? Tem esses momentos que são tristes. Aí a questão é o sofrimento. A gente não precisa ficar sofrendo, a gente pode ser realista e viver porque a vida é assim, né? mas assim, depende do perfil, do como você quer levar o perfil. Mas se no caso Uhum, meu é pessoal, eu preciso dar um certo parecer do que eu sou, né? Nos meus uhum, baixos, assim. Então, eu posto coisas que eu realmente penso, tal, mas que refletem o geral. Não é o post que vai dar mais curtir. Que eu posso fazer um sim. post tipo, meu, criticando um ato racista. Eu vou mitar, né, meu? Aí todo mundo vai ter um monte de curtir. Não é, mas eu não quero isso, entendeu? Não Ou quero. isso não representa quem. Porque o que precisa é o ato ser coincidente com os seus valores. Tem que ser espontâneo. Então, eu faço muitas vezes um post que ele é muito importante para determinar quem eu sou, para quem está olhando. E aquele post normalmente não dá muito curtir, mas ele é um post que no quebra-cabeça ele é importante. As pessoas não percebem isso. Então, às vezes eu boto uma frase, é uma frase inteligente, só que tem pouco curtir, justamente porque é inteligente, né, meu? Se fosse uma frase burra, uma frase... Mas ela é uma frase irônica e ela é inteligente. E quem é inteligente, ela saca, ela fala: caraca, cara, olha só como isso monta o quebra-cabeça do cara, entendeu? Então, eu gosto dessa montagem do quebra-cabeça geral. E eu gosto Uhum. de tirar a expectativa das pessoas. Eu sou mestre em baixar a expectativa das pessoas, cara. Eu sou. Talvez isso seja até uma questão profunda psicológica, mas quando as pessoas falam muito, o Irata é muito bom,
eu, eu de propósito vou lá e faço uma coisa muito errada, entendeu? Eu De propósito. frustro as pessoas. É meio que uma forma das pessoas não esperarem muito de mim. Eu sou assim, talvez você não tenha percebido, mas de tempos em tempos, você vai me ver em congressos, assim. Aí tem um período que tá todo mundo falando muito de mim. Porra, o cara é foda, porra, lançando o livro. E quando eu sinto que tá todo mundo criando uma imagem de um Hirata que não sou eu, que é quase um Uhum. super-homem, assim, um cara que gosta de Deus, um cara que é saudável, e não sou, eu não sou assim, eu sou errado como todo mundo. Quando isso acontece, eu vou lá e estrago tudo. Eu arranjo uma briga, eu meto o pau em alguma coisa, mas é proposital, sabe? Não é que eu quisesse brigar com alguma pessoa, Sim, sim, eu entendo. mas é uma forma, tipo, imagine que você conheceu uma mulher, e a mulher fala assim, nossa, cara, esse é o homem da minha vida. Esse cara não tem erro. O cara é dentista, o cara é saudável, o cara faz esporte, e você sabe que você não é assim. E você não vai conseguir tentar uma relação longa com essa mulher, ela pensando assim. Aí você, Uhum. pô, de cara já mostra quem você é, entendeu? Aí já desanda tudo. Então, eu prefiro essa abordagem do desandar tudo. Então, Tá, mas... eu gosto muito de frustrar as pessoas, porque eu sou cristão mesmo, sou cristão, mas eu não sou um bom cristão, eu sou um péssimo cristão. Eu falo assim, eu sou um cristão, mas não fica me provocando muito, porque eu sou um péssimo cristão, cara. E tipo, eu me desando muito fácil, meu. Eu sou muito ruim. Então as pessoas falam, nossa, achei que você fosse cristão, você deveria ser assim. Pô, eu também queria ser assim, eu tô buscando. Mas por enquanto eu sou, porra, um cristão muito ruim, né? Então, eu gosto muito do meu perfil mostrar essa flaws, né? Essas falhas, entendeu? É, porque isso te humaniza, né, Irata? Quando as pessoas idolatram de uma maneira cega, elas ou como se apaixonam, né? Pode ser, por isso que é dito que o amor é cego, porque a gente só passa a enxergar as qualidades, e aí as coisas que não são qualidades, que podem ser defeitos ou apenas características que não são bem-vindas, a gente tem uma tendência ou a distorcer aquilo que a gente enxerga, mas não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar, não é verdade? Porque se enxergar, precisa fazer algo com aquilo que enxergou. Então as pessoas gostam de ter esses ídolos e aí elas se enganam, né? Elas estão se enganando. É tipo, eu falo isso muito pro Rossi, porque ele é o cara que gera mais isso, né? Nossa, ele é tão legal e tal. E eu não conseguiria viver com esse nível de, de expectativa das pessoas. Eu vou lá e chuto o pau da barraca mesmo. É verdade. É tipo, eu sou assim, né? Eu gosto, eu já perco metade das pessoas, mas eu vivo melhor, sabe? Eu vivo mais leve. Mas, Eu gosto mas de é viver. porque todo mundo tem esses dois lados, né, Erato? O lado A e o lado B, o lado luz, o lado sombra, o yin, o yang, chamem como quiserem, né? Seja de um lado religioso, seja de um lado mais filosófico, mais psicológico, mas todo mundo tem, né? Quando você entra em contato com esses dois lados, você acaba entrando em contato com a sua autenticidade. Porque dizer, por mais que a gente diga, eu sou uma boa pessoa, mas você nunca quis matar ninguém, não. Falar, quando alguém fez uma coisa muito ruim para mim, você fica com vontade de falar que você quer matar o cara que te fecha no trânsito, o cara que te saiu do banheiro e te deu uma porrada no rosto sem nem saber. Pô, eu quero matar esse cara. Pô, não sei Mas nem que aí vem a questão do. virou meu amigo, Então, você não sabe. Aí tem a questão do poder, querer e dever, né? mas eu tava falando esse negócio de expectativa e tal, mas eu acho que as pessoas vivem mais leve, né? Viveriam mais leve. Mas Com certeza. mas não é fácil, né? Você expor, tem esse lado. Então, eu acho que tem uma terceira palavra aí, não tem uma terceira palavra para o sorteio? Vai ter uma terceira palavra aí para distribuição de brindes. E eu vou trazer a terceira palavra, foi informação, conhecimento, e eu vou trazer qualidade. Vou trazer a terceira palavrinha aí para trazer como qualidade. Aí o pessoal tem que fazer uma frase com essas três palavras, postar no último post da Curaprox, e aí o departamento de marketing da Curaprox que seleciona as frases mais elaboradas, mais criativas, e depois envia aí
os brindes para o pessoal? Então, eu acho que as pessoas, a gente tá falando de informação, mas algumas pessoas já sacaram que elas não podem ficar participando de grupo. Eu não participo de grupo. Não, quer dizer, Uhum. até posso participar, mas não leio, não desligo, né? Boto em silenciar, porque Uhum. te tira um tempo do dia muito grande, cara. Muito branco. E é um tempo que você tem que usar para você, para ficar pensando mesmo. Então, eu brinco sempre, a gente brincava lá no. Quando a gente fez aquela entrevista lá no IDEM. Detox. É, mas, cara, eu penso muito, cara. Eu acordo pensando, é impressionante. Não tô dizendo que eu sou inteligente, não sou. Mas eu penso pra caramba, meu, toda hora. Minha cabeça, eu fico olhando, fico pensando. Eu fico Tá processando. pensando na vida, fico pensando em mim, fico pensando na vida. Mas são questões filosóficas, né? Sim, Cara, isso não faz sentido. As pessoas fazem isso é louco. Isso faz sentido, não faz sentido, entende? Esse sim, sim. no elevador aqui em Nova York, e a mulher, cara, tem gente que tá freak out ainda, né? A mulher, tinha uma mulher no elevador, pô, são 37 andares, cara, 6 apartamentos em cada andar, é gente pra caramba, né? Então, pô, elevador. Aí ela entrou no elevador, pediu pra ninguém entrar no elevador. Mas, porra, cara, isso é foda. Aí Vai de outro dia eu escada, minha peguei outro senhora. elevador, fodeu com a gente. E outra hora eu peguei o elevador e ela, pra pressionar o andar, ela pressionou com o cotovelo. Cotovelo. Eu falei, ah, não, É, mas o pessoal tá. Tanto que isso que a gente tá falando de informação, tem até um novo termo, né? Que é a infoxicação, né, Irada? Que é a intoxicação de informações, a infoxicação. E aí eu sou um cara que também fico pensando muito, quando a gente combinou esse tema da live, eu fiquei pensando muito sobre isso. E a analogia que me veio foi quando teve o lançamento dos fast foods, das comidas prontas, e as pessoas passaram a consumir isso de uma maneira é, não sabe. sem, sem parcimônia, e depois viram o quanto isso está fazendo mal, fez mal. Eu acho que a gente está nesse momento da informação também, né? Mas eu acho, eu não acho, não, né? Eu tenho essa sensação de que a gente vai passar um pouco dessa fase, assim, principalmente quando a gente começar a viver melhor, viver mais normal em termos, Voltar. voltar. Então, vou dar um exemplo dessa questão de informação. Tem cidades que há pouco tempo atrás ainda estavam totalmente lockdown, né? Não sei, vou dar um exemplo. São Paulo, interior de São Paulo. Uhum. E eu fui para Fortaleza, cara, dar curso presencial, faz um mês atrás, eu acho. Cara, foi bem assim, o primeiro curso pós-pandemia, nem foi pós-pandemia, ainda tava nem assim. Cara, eu cheguei lá, tava tudo normal, cara. A cidade, sabe, o ambiente. Cara, o curso bombou, assim, tudo saudável, sabe? As pessoas saudáveis de cabeça, assim. Ah, tem um Tranquilos. hotel, mas tava todo mundo saudável. Daí eu peguei o avião, fui para uma outra cidade e as pessoas totalmente freak out, totalmente neuróticas. Então elas são a informação que elas vivem, né? Elas são o que elas estão vivendo, o que elas estão lendo. O jornal fala isso. Elas vivem aquilo, cara. Elas incorporam a informação, entende? E eu Uhum. acho que na época do Covid isso ficou muito claro, meu. Eu fiquei meio off de tudo. Então, consequentemente, eu era um cara bem relaxado. Fui bem, cara, relaxado. Bem tranquilo. Nossa, tranquilo. As pessoas falam, cara, você não tira sapato para entrar em casa? Quê? Eu falei, não. Você não limpa o pacote de batata? Eu falei, limpa o pacote de batata. Imagina o jornal, um caso confirmado de Covid, porque a pessoa teve contato com vírus pelo pacote da batata do supermercado. Qual o pacote? Não, não sei se não faz. É meio que um mundo muito louco, né? Então, não sei. Cara, a gente começa falando uma coisa, começa a viajar e falar de outra, né, meu? A gente tá falando de informação, É, mudou de mas é assunto. assim mesmo. É sempre assim. Irata, a gente tem um minuto aí para encerrar, para a live cair. Eu queria, porra, cara. Instagram do Oi?
A live fica no Instagram deles? Eu ia te perguntar isso. Posso deixar a live gravada no Instagram TV? Deixa, pode deixar. Queria te agradecer aí imensamente a tua participação. Sei que você está meio recluso quanto a isso, por isso que eu fiquei muito feliz com o seu aceite. Deixa aí os últimos 30 segundos. A live e dar palestra na Instagram, cara. Só arredio pra caramba. Mas, cara, esses papos são legais, né? Porque é um papo mais, tipo, um papo de mesa de bar, né? Foi tranquilo. Eu acho que é. Foi bem legal. Quer deixar algum recado final pra galera aí? Não, aí, ó, 15 segundos, pessoal. Mas não precisa. As 3 palavras lá no post, no último post da Cura Prótese. Marca o Irata, Eduardo Sampaio 81, marca o Irata, se quiser fazer um print da tela, a gente vai cair. Valeu, Irata! Falou, valeu.